Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Conseguem me ouvir? Bem? Perfeito. Só ajustar aqui. Pessoal, boa tarde. Eu deixei um vídeo de boas-vindas, né? Mas eu acho que a turma de vocês não me conhece. Sou o professor Elden, sou professor de Introdução ao Estudo do Direito, um professor de Direito Constitucional e Direitos Humanos. Mas quando eu entrei, vocês já deviam ter passado de constitucional, muito provavelmente. Eu entrei em 2017, foi. Só silenciar aqui. Ok. Pois então, pessoal. Deixei um vídeo de boas-vindas e a aula de hoje é para a gente conversar um pouco mais sobre a disciplina, né? E apresentar o plano de ensino, apresentar o conteúdo, conversionar. E aí, próxima aula, efetivamente, né? A próxima semana, melhor dizendo, a gente começa o conteúdo. Amanhã a gente vai fazer uma recapitulação geral, uma introdução ainda à disciplina, tá bom? As aulas vão sempre ficar gravadas e eu faço o upload no YouTube depois, tá bom? Então, se alguém perder, é só acompanhar por lá e ficam gravadas até o final do semestre, ok? Deixa eu pegar o plano de ensino. Olha só, pessoal, está aqui nosso plano de ensino. Conversando um pouco mais sobre a disciplina efetivamente, né? O que a gente vai ver? Direitos humanos é um conceito bastante abrangente, né? Então acaba que vocês podem ter várias percepções diferentes sobre isso. Tem direitos humanos que eu chamei naquele vídeo inicial, né? Que é o termo que a gente vai usar, direitos humanos propriamente ditos, que é o direito internacional dos direitos humanos, que talvez seja a área mais interessante para a disciplina, e que vai ser a área que eu vou enfatizar mais e que eu reservo sempre o segundo bimestre inteiro para analisar. Mas, além do direito internacional dos direitos humanos, que vai conversar sobre tratados, sistemas internacionais, normas internacionais, o procedimento internacional de direitos humanos, a gente vai também ter dois outros focos no início, no primeiro bimestre. A primeira parte a gente chama de Teoria Geral dos Direitos Humanos, que é um apanhado histórico,
um apanhado filosófico sobre o que são direitos humanos, qual é a finalidade deles, quais são as razões pelas quais eles existem, ou qual é a fundamentação desses direitos. Essa é uma parte mais teórica, mais filosófica, talvez assim, menos dogmática. A segunda parte que eu faço, que é um apanhado mais de teoria geral dos direitos fundamentais. Por quê? Porque o direito internacional dos direitos humanos ele foi construído com base nos direitos fundamentais, que são aqueles direitos previstos nas nossas constituições. Então, a gente tem, primeiro, um movimento de afirmação de direitos constitucionais, que são os direitos fundamentais, e depois, em um segundo momento, na verdade, em um terceiro momento, como a gente vai ver, eu tenho o direito internacional dos direitos humanos. Então, para a gente não cair de paraquedas lá no sistema internacional, eu faço quase uma revisão, né, sobre teoria geral dos direitos fundamentais, o que são, principalmente as restrições, princípio da proporcionalidade, as possibilidades que o Estado tem de restringi-los ou não. Isso aí, esses dois primeiros eixos, né, são nosso objeto de estudo no primeiro bimestre. No segundo bimestre, como eu disse para vocês, a gente vai ter direito internacional dos direitos humanos, efetivamente analisando. E aí vamos analisar 4 grandes focos no segundo bimestre. ONU, Organização das Nações Unidas, Conselho da Europa, melhor dizendo, Conselho da Europa, que é o Sistema Europeu de Direitos Humanos, OEA, Organização dos Estados Americanos, dentro da qual, relacionada a qual está o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, e a União Africana, dentro da qual se situa o Sistema Africano de Direitos Humanos. Esse é o segundo bimestre. Bem, vamos analisar então nosso plano de ensino e a gente vai conversando. Se tiver qualquer dúvida durante a nossa exposição, que não é bem uma exposição de conteúdo, né, mas uma conversa inicial sobre o tema da disciplina. Mas se tiver alguma dúvida, algum comentário, pode ou fazer com o microfone ligado ou pode mandar pelo chat, tá bom? Não tem nenhum problema. Qualquer uma das duas opções é válida. Olha só, nossa ementa é essa aqui. Teoria Geral dos Direitos Humanos, Evolução dos Direitos Humanos, que é a evolução histórica dos direitos humanos, Fundamentação dos Direitos Humanos, e aqui algumas principais: justnaturalismo, ou teoria da lei natural, teoria do direito natural, jusracionalismo moderno, que é um tipo de justnaturalismo, mas um pouquinho diferente, e o positivismo jurídico. Eu insiro, como vocês vão ver também lá no final, o pós-positivismo, que é uma vertente um pouco mais recente. Também a gente vai analisar pós-positivismo como fundamentação dos direitos humanos. Além disso, né, e aí já passando para um aspecto internacional, Sistema Global de Proteção dos Direitos Humanos, Sistema ONU. E aí, dentro do Sistema ONU, as principais convenções, e aqui vão ser os principais documentos, na verdade, do Sistema ONU. Como o principal documento, ou o mais conhecido documento, é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Além da Declaração Universal, os 2 pactos, Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. São os 3 principais documentos do Sistema ONU. Internacionalização dos direitos humanos, tratados internacionais, a hierarquia, né, a discussão lá sobre a chamada supralegalidade dos tratados de direitos humanos, e o sistema regional interamericano, baseado no Pacto de São José da Costa Rica. A ementa é bem sintética. Vou passar lá para o conteúdo, que no conteúdo eu consigo especificar melhor essa ementa. Então, aqui, olha só, nossas unidades de conteúdo. A primeira unidade é uma unidade de conceituação geral sobre os direitos humanos. O que são direitos humanos, quais são as características deles, como eles surgiram, quais são os pressupostos para que eles venham a surgir, as nomenclaturas que nós podemos aplicar e a classificação, tá bom?
Essa unidade é uma unidade jurídica e histórica. Eu vou usar, em grande medida, livros jurídicos, mas tem um livro histórico, especificamente, que eu recomendo, esse aqui. A Invenção dos Direitos Humanos. É de uma historiadora americana chamada Jean Hunt. Jean Hunt, ela é professora da Universidade de Chicago, e ela fez uma pesquisa excelente sobre a origem contemporânea dos direitos humanos. E ela vai dizendo tudo aquilo que surgiu historicamente, não é jurídico, tá? Tudo aquilo que surgiu historicamente para que então fosse viável esse conceito de direitos humanos. Além disso, né, o livro da disciplina, aproveitando, eu não sei onde está o livro da disciplina. Tá aqui. O livro da disciplina é esse aqui. Cadê? O curso de Direitos Humanos do professor André de Carvalho Ramos. Não é o André Ramos Tavares, que é de Constitucional, é André de Carvalho Ramos, professor da USP de Direito Internacional dos Direitos Humanos. Talvez você tenha ouvido falar dele lá em Direito Internacional, tá bom? Professor, Direito Internacional foi muito traumático e o senhor vai traumatizar a gente? Não, tá bom? O Direito Internacional dos Direitos Humanos, embora ele seja um ramo do direito internacional, ele é um ramo autônomo, tá bom? Ele não é um direito internacional clássico. Ao contrário, o direito internacional dos direitos humanos, ele é muito diferente do direito internacional público ou privado, tá bom? Então, fiquem tranquilos em relação a isso. Tá bom? Então, esse é o nosso livro base. A unidade 2 é a unidade sobre os chamados fundamentos filosóficos. É esse que vocês vão receber aqui, tá bom? Curso de Direitos Humanos. Eu não sei se mudou a capa, porque mudou a edição. Mas eu acho que não mudou ainda, porque esse aqui é de 2019. Não teve nenhuma alteração significativa, então provavelmente é o mesmo, tá bom? É esse aqui que eu mostrei para vocês. E tem na biblioteca digital também. Então, assim, não precisa esperar chegar para dar uma lida, tá bom? Quem tiver interesse pode começar logo. Na unidade 2, né? Para controlar, tá. Na unidade 2, a gente vai ver os fundamentos filosóficos. Justnaturalismo, né? Juspositivismo e o pós-positivismo. E na unidade 2, a gente vai conversar sobre um tema interessante. Na verdade, diria que é fundamental. Sobre dignidade da pessoa humana. O que é a dignidade da pessoa humana? Quais são os argumentos que a sustentam? Por que isso é importante, gente? Porque provavelmente você já usou esse conceito ou em uma disciplina, ou em uma prova, ou se você faz estágio em escritório, em uma peça, muito provavelmente, né? Só que às vezes a gente chama de dignidade sem compreender o que é que significa isso. Então a gente diz, isso viola a dignidade humana. Por quê? O que é a dignidade humana? Então, nessa unidade 2, a gente vai estudar isso. Então, vamos analisar o que é a dignidade da pessoa humana, qual é o conceito clássico que era usado na Idade Média e qual é o conceito predominante hoje, né? Que é um conceito de base kantiana sobre dignidade. Unidade 3. A unidade 3, ela está naquela parte que eu falei para vocês, que é a parte sobre teoria geral dos direitos fundamentais. Mas que é importante para a gente, porque vai ajudar lá na parte 3 da matéria, que é a parte sobre direito internacional dos direitos humanos. Na unidade 3, nós vamos ver como eu resolvo problemas de direitos humanos ou direitos fundamentais. Então, assim, quando eu tenho um problema que envolve um caso que envolve uma violação de direitos humanos ou direitos fundamentais, é a mesma situação. É a mesma fórmula, melhor dizendo, é a mesma fórmula. Como é que eu resolvo isso? Então,
E aí são vários casos emblemáticos de direitos humanos que a gente pode analisar. Então, por exemplo, quando surge um dilema envolvendo questões bioéticas, por exemplo. Questões bioéticas são umas questões extremamente delicadas e que envolvem direitos humanos. Então, por exemplo, a pessoa precisa fazer uma cirurgia de alto risco, mas ela não quer receber transfusão de sangue. Eu faço o quê? A pessoa, deixa eu pensar outro exemplo. Transfusão de sangue é um exemplo. Exemplos envolvendo liberdade de expressão, por exemplo, até onde eu posso falar ou expressar algo, até onde ou o que exatamente vai ser restringido, o que é que excede a liberdade de expressão e configuraria um ato ilícito. Então, isso tudo nós vamos ver na unidade 3. A unidade 4, a gente vai fazer essa diferença, né, direitos humanos e direitos fundamentais, e vamos conversar sobre a titularidade dos direitos humanos, tanto humanos quanto fundamentais, tá bom? Titularidade professor, ser humano. Sim, de fato, ser humano é titular de direitos humanos. Mas tem duas figurinhas importantes de analisar. Primeira figura, a pessoa jurídica. Será que a pessoa jurídica tem direitos humanos, né? Ou não? É uma reflexão a ser feita. E a segunda, que eu acho muito mais legal, nós vamos discutir direitos dos animais. Você que é mãe de pet, pai de pet, será que o seu cachorrinho tem direitos? Será que ele não tem direitos? Essa é uma pergunta que provavelmente você já fez ao longo do curso, né? Então, chegar lá em Civil 2, você aprende o quê? Que o animal... Não, Civil 2 não, Civil 1 mesmo. Animal é o quê? Como é que você classifica juridicamente um animal? Como é que eu classifico juridicamente um animal? O animal é o quê? Vocês lembram? Animal é um ser movente que é classificado como bem móvel. Isso mesmo, Simone, é um ser movente. Que é um bem móvel, é uma coisa, né? Lá no direito das coisas, vocês aprendem que um animal ele é objeto da propriedade. E aqui a gente vai fazer uma reflexão sobre, mas a Constituição, lá no artigo 225, parágrafo 1º, por exemplo, ela diz que os animais não podem ser submetidos a tratamentos cruéis ou a crueldade. Enfim, e aí tem uma série de direitos lá que a gente vai analisar. Será que esses são direitos dos animais? Ou não? Unidade 4, a gente faz essa discussão, tá bom? Unidade 5, a gente vai analisar alguns direitos em espécie. Vida, liberdade, igualdade, privacidade, direitos políticos e direitos sociais. Só uma análise bem abrangente, tá bom? Porque isso aqui vocês provavelmente já viram lá em constitucional. Professor, é diferente? É diferente, porque as normas de direitos humanos são normas internacionais, então acabam tendo algumas características diferentes, mas o núcleo desses direitos básicos são os mesmos, tá bom? Então, assim, acaba que coincide e eles são concorrentes, né? Eles andam em paralelo. Os direitos previstos na Constituição e os direitos trazidos por tratados de direitos humanos. A unidade 6, a gente vai fechar o primeiro bimestre com a unidade 6, que é uma unidade em que nós vamos trazer algumas críticas aos direitos humanos. Por que críticas, né, especificamente? A nossa matéria, também comentei isso naquele vídeo de apresentação, a nossa matéria ela padece de um problema grave, se não for bem esclarecido. Os direitos humanos, eles têm uma característica política. Então, os direitos humanos, eles são objeto de uma discussão
entre os partidos políticos, entre os grupos políticos. Eles são objeto de discussão nas redes sociais, né, que agora é um tipo de arena política. Eles são objeto de discussão por líderes políticos, enfim. Isso torna eles um objeto que às vezes é controverso. Não é, o que eu quero aqui, não é o ponto. Eu até disse para vocês, e eu reitero, que a nossa preocupação é uma preocupação jurídica. A nossa preocupação com a disciplina é uma preocupação jurídica. É qual é o conceito jurídico, quais são as normas jurídicas, o que é que juridicamente significa direitos humanos. É isso que a gente trabalha aqui, com o chamado direito positivo ou direito posto. Então, assim, não é nosso objeto aqui, sei lá, discussões políticas relevantes, não é o lugar, né? Não é o lugar da nossa matéria. Só que existem algumas críticas que são críticas relevantes aos direitos humanos. E, obviamente, eu não posso fingir que elas não existem. Na unidade 6, não é aquela discussão assim, ah, não, direitos humanos para humanos direitos. Não é esse tipo de discussão que a gente vai fazer na unidade 6. São críticas de autores, é, enfim, bem reconhecidos, eu diria, né? Críticas significativas aos direitos humanos. E aqui são 3 grandes críticas que nós vamos ver. A crítica que Marx faz aos direitos humanos. Marx, na questão judaica, ele faz uma crítica incisiva à noção de direitos humanos. Os positivistas fazem uma crítica incisiva aos direitos humanos também, Jeremy Bentham especificamente. E, em terceiro lugar, o conservadorismo, né? Burke, Edmund Burke, que é o chamado pai do conservadorismo, ele também faz uma crítica severa aos direitos humanos. Então, nós vamos analisar essas críticas e tentar apresentar respostas a essas críticas. E olha, ok, são críticas relevantes, mas as respostas são essas aqui. Essa é a proposta da unidade 6. Ok? Até a unidade 6, de novo, aqueles 2 eixos, tá? Direitos fundamentais e teoria geral dos direitos humanos. A partir da unidade 7, nós vamos ter o direito internacional dos direitos humanos. Boa tarde, Manuel. Olha só, e aí nós vamos começar na unidade 7, vendo quais são um tipo de teoria geral, né? Quais são os conceitos básicos do direito internacional dos direitos humanos. Como foi que surgiu esse conceito? Quais são as normas que se aplicam a ele? Nós vamos ver, por exemplo, uma exceção a uma regra que vocês viram lá em direito internacional. Lá em direito internacional público, vocês provavelmente ouviram falar do Pacta Sunt Servanda. Bora lá. Eu digo que a minha matéria é direitos humanos com uma mistura de estudos interdisciplinares. O que é o Pacta Sunt Servanda? Vocês viram em direito internacional público, em direito civil, deixa eu ver onde mais vocês viram isso. Empresarial, um pouco. Não, mas é mais civil e internacional. O que é o Pacta Sunt Servanda? Vai lá, puxa aí da memória. Lá de trás. Vocês ainda lembram? O Pacta Sunt Servanda é um dos princípios do direito contratual. É uma das primeiras coisas que vocês veem lá em Civil 3, em contratos. O que será que é o Pacta Sunt Servanda? Isso. O contrato, ou o que a gente vai trocar aqui, Brenda, o acordo faz lei entre as partes. O acordo, o pacto, deve ser cumprido. Esse é um princípio básico do direito internacional público. Os tratados internacionais devem ser cumpridos. Existe, no entanto, uma consequência negativa. Eu sou obrigado a cumprir o contrato, eu sou obrigado a cumprir o acordo, eu sou obrigado a cumprir o tratado. Mas e se eu não assinei o tratado? Eu sou obrigado a cumpri-lo? Deixa eu ver quem. Emanuel,
Emanuel queria fazer uma festa de aniversário, e aí ele contratou Joelma para tocar na festa de aniversário dele. Contratou Joelma, estava tudo certo. Grande fã da Joelma, só que quando foi no dia, ela disse: "Poxa, fiquei doente, não poderei ir". Emanuel pode cobrar, sei lá, que Gabi Amarantos, a Beyoncé da Amazônia, e pode cobrar que a Gabi Amarantos vá lá tocar no aniversário dele, com base nesse contrato que ele tem com a Joelma? Não, não. O contrato vinculou a Joelma, não vinculou ninguém mais. Os tratados são da mesma forma, só que aí vem uma exceção aqui no direito internacional dos direitos humanos. Existem algumas normas no direito internacional dos direitos humanos, por isso que eu disse que é diferente do direito internacional público, que são obrigatórias mesmo que um Estado não tenha as ratificado. Então, vamos supor, o Brasil não ratificou um tratado X. Pode ser que existam normas naquele tratado que, mesmo que o Brasil não as tenha ratificado, que ele seja obrigado a cumpri-las. O nome disso são as normas jus cogens, ou as normas de direito cogente. São normas obrigatórias, independentemente de ratificação. Nós vamos ver aqui, são extremamente importantes, será objeto da nossa unidade 7, tá bom? Na unidade 7, nós vamos ver também o sistema ONU, ou o sistema, né, da Organização das Nações Unidas, ou o sistema global. A gente vai ver o que é a ONU, o que é que ela faz, e, claro, com foco em direitos humanos. Eu não quero reanalisar a ONU inteira com vocês, impossível. Minha preocupação aqui é qual é o papel da ONU em matéria de direitos humanos. Ok? Unidade 7. Gente, olha só. Eu sempre vou fazer aulas de 30 minutos, uma pausa de 10 e depois mais 30. Por que isso? Para não ficar cansativa, tá bom? Então, já deu nossos 30 minutos, a gente vai fazer uma pausa de 10 minutos, e quando for 4:10, a gente volta para a segunda parte, tá bom? É o mesmo link, é só vocês tomarem uma água, e daqui a pouquinho, em 5 minutos eu reabro a sala, mas a gente começa 4:10, tá bom? Tome uma água, levante da cadeira, e aí a gente volta, ok? Até daqui a pouco, gente.